enxuga nossas lágrimas, ou até derrama lágrimas também, como as nossas mães, e ela tem um sorriso para os que hoje vêm aqui também com alegria. Saúde a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, as 3 leituras, Jesus, as leituras nos ensinando a rezar. Olha a primeira leitura. O humilde é escutado por Deus. E a oração do humilde chega até as nuvens. Quer dizer, chega junto de Deus. E esta oração do humilde, ela é uma oração que nos leva à perseverança na oração. É a humildade que nos faz rezar. Sem humildade ninguém reza, e por falta de humildade, muita gente não reza nunca mesmo. E esta oração, ela também dá coragem, dizendo tudo o que estava na leitura, a coragem de a gente amar o órfão, a viúva, o pequenino. Então, é uma oração que louva a Deus, é uma oração que ajuda o irmão, e o meu eu sai de cena. Eu tenho que ser humilde. Olha que ensinamento saudável, né, irmãos e irmãs? Esse sobre a oração. Eu me perguntava, será que eu rezo assim? A gente está sempre aprendendo a rezar. Quem reza se salva. Chegando na segunda leitura, também sobre a oração, Paulo nos ensinando a rezar, mas ensinando a rezar o louvor, a gratidão, dar glórias a Deus. E ele testemunhou, graças à oração, eu aumentei a minha fé. Isso mesmo, irmãos e irmãs. Se a gente reza, a fé é forte. E Paulo diz pela minha oração, e louvo a Deus por isso, porque eu combati o bom combate. E como combateu? Como foi preso, como apanhou, como foi torturado? O bom combate da fé. A oração também é um combate, diz o catecismo da igreja. Não é muito fácil rezar, não. A gente tem que lutar contra tantas coisas, fazer um combate para sermos homens e mulheres de oração. E Paulo também diz, graças à oração, eu fui livre das garras do leão. É do diabo. Então veja que ele agradece todas essas bênçãos da sua vida, mas ali tem uma palavrinha que a gente às vezes não consegue ouvir. E a oração me levou a pregar o amor. Sem amor, eu nada sou, Senhor. É uma frase de São Paulo. Vamos repetir bem alto depois de mim. Sem amor eu nada sou, Senhor. Sem amor eu nada sou, Senhor. E a oração leva ao amor. Chegamos no Evangelho. Jesus então dá 2 exemplos de oração. A primeira então do fariseu. O fariseu não tinha amor a Deus, e muito menos amor ao próximo. Então tinha uma religiosidade muito errada. Esse fariseu precisa ser ensinado a rezar. Por quê? Ele ficou de pé e já disse para Deus assim: você trate de reconhecer que eu sou justo, eu sou bom, eu contribuo com a lei. Tudo vaidade, querendo se justificar diante de Deus e obrigar a Deus a ajudar a ele. E sabe o que ele fez? Eu não sou como esse cobrador de impostos que está aí no fundo. Eu sou melhor do que ele. Gente, que oração horrível. Essa oração não clama aos céus de jeito nenhum, porque é uma oração da vaidade, uma oração centrada em si mesmo. Acha-se bom, acha-se inocente e dá provas que não é. Pois é, vamos
Vamos pedir esta graça, então, irmãos e irmãs, da humildade, porque o grande risco é a gente usar a religião para nosso proveito. O Papa chama isso de mundanidade. Usa as coisas de Deus, os próprios trabalhos da igreja, para a minha vaidade, ou a minha espiritualidade cheia de vaidade. Eu sou melhor do que aqueles outros, aquele movimento lá. O nosso é bem maior, bem melhor. Gente, como esse evangelho é concreto, para a gente aprender a rezar. Agora, então, vem a oração, sabe de quem? De um homem combatido, criticado, rejeitado, pecador público, que era um cobrador de impostos, favorável ao Império Romano, era odiado. E é este homem que vai fazer a verdadeira oração. Ele não vem lá na frente discutir com Deus. Ele fica lá atrás, de joelhos. O outro estava de pé, de joelhos. E também com os olhos baixos, olhando no chão, olhando o seu barro. E também batendo no peito. Eu sou pecador. Gente, essa oração tocou o coração de Deus. Como eu disse a primeira leitura, chegou até às nuvens. Por quê? Esse homem, então, mostrou-se verdadeiramente arrependido. E claro que Jesus, então, vai dar um grande elogio a ele, porque se converteu na oração. A oração é para nos converter mesmo. Vamos pedir essa graça, irmãos e irmãs, de rezarmos, mas rezarmos bem. E o que é rezar bem? É rezar com fé, mas que a oração nos leve às boas obras, nos leve ao amor. E nós sabemos muito bem que a oração cura, que a oração ilumina, a oração nos traz decisões, a oração, ela é a sabedoria de todos nós, porque na oração descobrimos quem somos nós, quem é o irmão e quem é Deus. Esse então saiu justificado. E a grande conclusão: os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam, como aquele fariseu, serão humilhados. Então, a leitura começou com a humildade e terminou com a humildade. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala da oração, esse é o título: a humildade e a oração. Doutrina da Igreja. Pois é, hoje celebramos o Dia Nacional da Juventude. Meus irmãos, vamos escutar os jovens. Eles precisam ser escutados. Vamos compreender os jovens, porque não é fácil ser jovem no mundo de hoje, e ainda num mundo tão pagão, que critica o jovem cristão. Vamos compreendê-los. Vamos confiar na juventude. Temos jovens tão bons. Vamos confiar na juventude. Vamos aprender com a juventude. Eu tenho muito a aprender e vocês também com a juventude. E claro, vamos também investir na juventude, cuidar da juventude, porque Jesus diz a um jovem caído: levanta-te. Levantar-se ao triunfo. Levanta-te. Levantar-se ao triunfo da vida, triunfo do jovem, porque a oração o coloca de pé. Assim, irmãos e irmãs, também
certas